Bom, já está conosco a nossa companheira jornalista Vera Magalhães, a opinião da Vera aqui no nosso Jornal da Manhã. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago, para você, para todos aí no nosso estúdio, para quem nos ouve e nos assiste nesta quinta. Ô Vera, nosso assunto falando sobre as costuras no Congresso Nacional, a nova legislatura completa um mês amanhã. E, na sua opinião, qual o saldo dessa relação entre executivo e legislativo nesse período e o que as tentativas de Jair Bolsonaro de melhorar a articulação política resultaram até aqui, hein, Vera? O saldo até aqui é negativo, Thiago, e o resultado do início dessas tentativas, por hora, é nulo. Negativo por quê, né? Vamos lembrar, a única coisa importante que o novo Congresso votou nesse um mês, desde a instalação da nova legislatura, que foi em 1º de fevereiro, foi aquele decreto que aumentava o número de pessoas, o contingente de funcionários com direito a classificar documentos como sigilosos ou ultrasecretos. E esse decreto foi fragorosamente derrotado na Câmara. O governo teve de revogá-lo sob pena de vê-lo derrubado também no Senado. Então, na primeira votação secreta, foi soado ali o alarme. Olha, as coisas não estão bem na relação entre o Executivo e o Legislativo. E por que não vão bem? Se a gente pensar no discurso de campanha do Jair Bolsonaro e no que pautou a transição e a indicação dos cargos, sempre esteve subjacente ou até mesmo explícita uma condenação da política como prática, né? A política é algo criminoso, é algo sujo, é algo que se deve banir das relações. Ontem eu estive conversando com o influente ministro do governo Temer, que participou da transição e estava tecendo algumas considerações sobre esses primeiros meses aí do governo Jair Bolsonaro. Ele disse ter ouvido de um dos interlocutores ali de Bolsonaro na transição, um dos principais, aí ele perguntou qual vai ser o papel do Santos Cruz, ele conhecia o general Santos Cruz, no novo governo. Ele vai ficar lá de olho nas emendas para evitar que os políticos roubem. O general Santos Cruz é alguém que não tem nenhum traquejo político, é um general que foi criado ali no campo, ele foi para missões na ponta, e ele tem uma certa ojeriza à política, ele tem uma visão de que a política é sempre algo sujo, é sempre algo comezinho, e é ele quem trata da liberação das emendas. Aí a pessoa teria dito, nós vamos colocar o Santos Cruz para tomar conta do cofre. Quando você conversa com os parlamentares, eles têm medo do general Santos Cruz. E eles não têm interlocutores com o Palácio. O único civil ali no entorno do presidente é o ministro Onyx Lorenzoni, que está visivelmente manietado, visivelmente ali atemorizado pelo que ele viu acontecer com o Gustavo Bebiano, fritado em óleo quente. Então, essa interlocução, por hora, inexiste. O governo tentou nomear vice-líderes para ajudar nessa interlocução, fracassou fragorosamente. Por quê? Porque os presidentes e líderes dos partidos não foram consultados sobre a escolha de seus próprios comandados para serem vice-líderes de um governo que eles não integram ainda oficialmente. Agora, o presidente, para suprir a lacuna, a deficiência do seu líder na Câmara, o major Vitor Hugo, nomeou a deputada Joyce Hasselmann, por ela ser mais combativa e ter mais trânsito. Acontece que a liderança do governo no Congresso, o cargo para o qual ela foi designada, trata de assuntos referentes ao Congresso, aqueles momentos em que Câmara e Senado votam em conjunto, votam conjuntamente, que são o quê? Orçamento e vetos presidenciais. Não é todo assunto que o líder do governo no Congresso está habilitado a falar. Então, pode ser que haja empurrões e encontrões. Tudo isso mostra uma profunda falta de sensibilidade, de entendimento sobre o que é o parlamento, qual é a relação republicana institucional que se deve ter com outro poder. Então, por hora, o saldo é bastante negativo, Thiago. Agora, Vera, acho que a grande questão é, enquanto essa articulação não flui, a reforma da Previdência vai sendo minada em pontos considerados nevrálgicos. Será que o governo corre algum tipo de risco da proposta ser desidratada antes mesmo de começar a tramitar nas comissões que não foram nem sequer instaladas pelo presidente Rodrigo Maia? Corre sim, Thiago, e o fato isso decorre do fato de que o governo não preparou o terreno, né?
não conversou antes com os líderes, antes do envio. Agora a gente já vê o PSDB, que é um partido que teoricamente é a favor da reforma, dizendo, antes mesmo das comissões serem instaladas, como você bem ressaltou, que vai votar contra o benefício por prestação continuada, que o governo mudou, alterou para que comece a ser pago antes, porém num valor inferior a um salário mínimo. E jogou o número dos que vão receber um salário mínimo para uma unidade ainda maior do que é hoje. Então, o PSDB já fechou questão contra essa parte da proposta, que é aquela que a oposição vem minando por ser socialmente cruel. Então, o governo tinha de ter explicado isso antes. Por quê? Por que está fazendo isso? Por que ele entende que as pessoas que não contribuíram para a Previdência não devem receber um benefício de assistência social desde antes e num valor integral de um salário mínimo? Qual é a justificativa teórica, social, política para isso? Isso não foi feito. Jogou essa proposta lá, é uma proposta de fácil captura pela oposição, falar, o governo é socialmente cruel, o governo é socialmente cruel, e o PSDB se sentiu desobrigado de defender isso. Mesma coisa dos militares. O não envio da proposta dos militares concomitantemente com o resto da reforma enfraquece o discurso do governo de que é uma reforma que vai endurecer aqueles que têm privilégios, porque os militares, a gente queira ou não, se aposentam mais cedo, eles se aposentam pelo topo do salário. O não envio dessa proposta enfraquece o discurso do governo. E agora se sabe que esse não envio tem como uma das razões o fato de que os militares querem que seja enviado junto com a reforma um reajuste salarial. Como você vai defender que você está combatendo o privilégio se você está dando reajuste salarial aqui para uma categoria que tem um enorme peso político no governo? Então, tudo isso são questões que deveriam ter sido coordenadas antes mesmo do envio da reforma e não foram. Então, agora o governo tem de evitar que ela seja desidratada. O professor Villa falou disso agora há pouco nas manchetes, mas começou lá atrás, começou perdendo o jogo, tem de correr atrás para fazer essa articulação e isso não está sendo feito até agora. Ô Vera, estaremos te acompanhando na programação da Jovem Pan. Bom trabalho, até mais tarde. Um ótimo trabalho para vocês e até mais tarde.